Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro de Esdras, ou primeiro de Esdras. Do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 28. Dedicação do templo. Foi então que o rei Dário emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados. E encontrou-se em Ecbátana, cidade fortificada situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com relação à casa de Deus, que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados, terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outro sim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar em que estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador de além do rio, Estar-Buzanai e vossos colegas de Arfazaque, que estais além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos na casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciãos reconstruam-na no seu lugar. Também ordeno como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus. Das receitas reais provenientes dos impostos de além-rio, a despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, ser-lhes-á dado a cada dia sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, a fim de que possam fazer ofertas dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno além disso. Se alguém modificar no que quer que seja esse édito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma e seja pregado nela onde ficará pendente. E, por seu crime, far-se-á de sua morada um montão de imundícies. Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todo rei, todo povo que ousar fazer qualquer coisa para mudar esse decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, seja ela pontualmente executada. Assim Tatanai, governador da outra margem do rio, Estar-Buzanai e seus colegas conformaram-se fielmente à ordem enviada pelo rei Dário. Os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram progresso, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. Prosseguiram a construção segundo a ordem do Deus de Israel e segundo a ordem de Ciro,
de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Ofereceram por ocasião dessa dedicação 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes, como vítimas pelos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo suas classes e os levitas segundo suas divisões, para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conformidade com as prescrições do livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham se purificado. Todos estavam puros. Imolaram a Páscoa por todos os repatriados, pelos seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro comeram a sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos ázimos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Assíria se inclinasse em favor deles, para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa de Deus, do Deus de Israel. Chegada de Esdras a Jerusalém. Após esses acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Elcias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zaraías, filho de Oze, filho de Boque, filho de Abisué, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor seu Deus repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus, voltaram para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no 1º dia do 1º mês que ele partiu de Babilônia. E chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras havia, com efeito, aplicado seu coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições concernentes a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba, versado na lei do Deus do céu. Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes e seus levitas, residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém, pois foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus que tens em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e a prata que encontrares por toda a província de Babilônia, e por fim os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém no altar da casa de vosso Deus.
Com o restante do dinheiro e do ouro, fareis o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus, tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros de além do rio que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei do Deus do céu, tudo o que ele solicitar, até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e seus filhos. Por fim, notificamo-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargos sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos dessa casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem as leis de teu Deus, e tu ensiná-las aos que não as conhecem. Todo o que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com a morte, seja com o desterro, seja com uma multa ou mesmo com a prisão. Narração da viagem de Esdras. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que me fez obter o favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor meu Deus estava comigo, e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo.